Hoje vem falar sobre o mundo de trocas e as rotas comerciais decorrentes do capítulo 5. Então, o que acontece? Desde que começou as grandes navegações, o mundo inteiro prevalece através do intuito de conquistar novas rotas comerciais. Porém, hoje, o comércio em si, aliás, os fluxos do mundo inteiro, corresponde como fosse uma troca de mercadoria entre as regiões. Por exemplo, o Brasil vende matéria-prima ou recursos agropecuários para a Europa ou para a Ásia e compra produtos tecnológicos. Então funciona de uma forma acentuada hoje, evidentemente que a tendência é sempre surgir novas ideias para poder facilitar e aumentar o fluxo de mercadoria e gerar caixa para esses países. No que diz respeito o fluxo e a circulação de mercadoria no mundo se desenvolve de três rotas principais: a do Atlântico, a do Oceano Índico para o Mediterrâneo e a do Pacífico. São as três principais rotas. Quando vocês pegarem o livro de vocês e verem na página 92, tem um mapa mundi aí, que tem essas três rotas em azul, em destaque, onde elas mostram totalmente o fluxo entre a América do Sul e os Estados Unidos, por exemplo, ou Estados Unidos e a Europa, ou até mesmo América do Sul e a Europa em relação ao Oriente Médio e Ásia. Então essas três principais rotas aí, como a do Atlântico, Índico, Mediterrâneo e a do Pacífico, para a América do Norte e Ásia, são as que mais movimentam. Porém, os países desenvolvidos são os maiores responsáveis por mais da metade dessas exportações. Hoje surgem novos países que vêm aumentando suas participações significativas nos últimos anos, como é o caso da China, Índia, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, que vêm aumentando significativamente as suas exportações. E com isso, o que acontece? A importância do comércio ela vem crescendo cada vez mais e favorecendo de acordo com as limitações naturais. Países menos desenvolvidos às vezes não possuem condições técnicas suficientes para poder manter a chamada balança comercial, ou de manter até mesmo seus bens e serviços. Produzir determinada mercadoria fora do seu território nacional também é um exemplo de não só países subdesenvolvidos, mas características marcantes de países subdesenvolvidos, que muitas das vezes eles procuram mercados onde a mão de obra é mais barata, onde a matéria-prima é mais barata, onde tem uma oferta maior, o custo de produção será bem menor do que se ele produzir no país de origem, como acontece com algumas empresas americanas, algumas empresas europeias que buscam países subdesenvolvidos de outros continentes. A balança comercial ela pode ser favorável, pode ser equilibrada. Então a balança comercial é caracterizada por dois fatores: superávit, quando você passa a vender mais do que a comprar mercadorias do exterior, e o déficit é quando você passa a comprar mais do que a vender. Com o aumento do déficit da balança comercial, muitos países passam a adotar e a entender, a entrar, a vigorar os chamados empréstimos. Esses empréstimos, lógico, você vai ter que o país tem que pagar os juros, os lucros de algumas filiais e o pagamento de royalties. Então, além de ter você na balança comercial, você tem a balança de serviços, que funcionam através de royalties, patente, empréstimos, lucros vinculados a outras empresas. Quando você tem o equilíbrio, a mistura da balança de serviços e da balança comercial, você vai ter uma balança de transações correntes. Essa balança de transações correntes, ela vai favorecer ainda mais que o país possa se manter sem criar muitas dívidas. Quando essa
balança de transações correntes passa a ser negativa, ou seja, um país ele compra mais do que vende, a solução dele é obter empréstimos. A partir daí ele obtendo empréstimo, quanto mais dívida um país tiver, mais juros ele vai pagar e mais déficit ele vai ter, criando graves problemas para os países, principalmente subdesenvolvidos ou pobres, como acontece também como vários países aí, um exemplo também é o Brasil, que é onde às vezes, ao invés de ter dinheiro suficiente para investir em fatores, em coisas primordiais necessárias para o país, é necessário que pague essa dívida externa mensalmente, anualmente, de acordo com o que foi feito em relação a isso. A teoria de vantagem comparativa é uma coisa que favorece não só países desenvolvidos, como também os países que investem mais, principalmente em tecnologia e educação. Por exemplo, o Brasil fabrica determinado calçado, um tênis, e uma empresa americana, uma empresa europeia, ela vai lá e investe através de tecnologia, capital, propriedade, e procura fazer um calçado de melhor qualidade, mais atrativo do que é produzido aqui no Brasil. Então essa vantagem de comparação, essa vantagem vai ser muito favorável ao país que melhor investir, que melhor criar uma qualidade de mercadoria do que aquele que procurar. Essa vantagem comparativa, ela não ocorre só em produtos, ocorre em tecnologia, em alimentação, em maquinários, em medicina. Todo o ramo tem essa vantagem comparativa. Sendo assim, a gente pode ter alguns aspectos que caracterizam essa teoria das vantagens comparativas, que é a rede de trocas comerciais, a abertura comercial, a ampliação do mercado e a maior concorrência. Então, galera, o que eu tinha para falar para vocês hoje são esses tópicos aí do livro de vocês. E até o próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus.